Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento de reflexão espiritual. Hoje, eu, Sandro Poleto, juntamente com Gessiara Salles, Ana Cláudia Lorenzo e André Luiz, iremos refletir sobre os textos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 26, e também o capítulo 13 do livro Pão Nosso. Sejam muito bem-vindos a este momento de conexão com o Divino. Obrigado por sua presença aqui conosco. E eu faço um apelo a você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, escreva nos comentários sobre o que tocou você durante todo este período em que nós estamos refletindo, tá? Para que assim a gente possa levar a essa internet, este mundo de possibilidades, um momento de reflexão, de paz, de carinho, de acolhimento para todos que se achegam aqui. Tá? Esse é o nosso propósito em estar aqui semanalmente, trazendo para vocês esta preciosidade, esses momentos de reflexão, esses momentos de conexão com o Divino. Gratidão por tudo. Bora lá? Vamos aguardar o pessoal chegar e vamos começar. Oi, Aninha. Olá! Tudo bom com você? Tudo bom? Então tá jóia. Você não quer aparecer na tela hoje? Eu esqueci. Olha só. Até esqueci que estava desligado. E eu com meus remedinhos natural, né? Eu aqui, ó, olha em cima da minha mesa aqui, extrato de alecrim, extrato de gengibre, colírio de camomila. Eu tenho lá na geladeira um expectorante de chá de cebola com cravo, todo natureba, né? Todo natureba. O chazinho de cebola com cravo, para mim, que sou fumante, é excelente. Medinho expectorante, assim, show de bola. Cebola e cravo? Cebola e cravo. Boa noite, menina. Olá! Boa noite. Para quem tem pulmonar, Oi? pulmonar é excelente. Pega uma cebola, descasca ela, tá? Bota numa caneca e deixa lá ferver. Deixa a cebola ferver, não precisa picar, não precisa fazer nada. Só descasca, corta os talos e coloca lá para ferver. Depois que ele levantou a fervura, tu bota três cravinhos lá dentro. E deixa mais uns 5 minutos. Desliga e deixa ele esfriar em temperatura ambiente. Aquela cebola que tu usou para fazer depois tu frita para fazer uma salada, para fazer botar na comida, tá tudo bem. E aquela aguinha, bota numa garrafa ou numa jarra de vidro e toma 3 colheres por dia. Manhã, de tarde, meio-dia e de noite. Não sabia. Vamos lá, vamos fechar de novo, então, levemente os olhos, serenar o nosso coração, aproveitar que já estamos com o coração sereno, nos ligando novamente aos nossos mentores, anjos guardiões, espíritos que nos acompanham, juntamente com Deus, este Pai amado e misericordioso, que traz até nós as suas bênçãos e sua luz. Pai amado, lhe agradecemos por toda a semana que tivemos, por todas as dificuldades que, através dela, podemos evitar os erros, aprendendo com eles. Mas também, Senhor, agradecemos por todos os momentos de realização, de conquista e de vitória. A cada dia, uma nova conquista, uma nova vitória, seja ela em qualquer campo. E é essas vitórias e conquistas, Pai, que queremos engrandecer dentro de nós, fazendo com que esta árvore que está crescendo em nossos corações possa dar frutos e, com este fruto, alimentar os seres que estão à nossa volta. Pai amado, que sejamos capazes de receber a sua luz e que, através do nosso coração, possamos irradiar isso para todos aqueles que estão à nossa volta. Eles possam receber também as suas bênçãos de cura, de saúde, de bem-estar, de amor e de bondade. Obrigado, Senhor, por tudo. Gratidão, Pai, por este momento. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 5, provas voluntárias, o verdadeiro sacrifício. É o item 26. Muitos perguntam se é permitido ao homem suavizar suas próprias provas. Essa questão equivale a uma outra. É permitido a alguém que está se afogando procurar se salvar? Alguém tem um espinho cravado retirá-lo? Alguém que está doente chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição humilde e difícil, para se ver obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não podemos evitar. Consiste também em continuar na luta e não agir com desespero se for mal sucedido e nem com displicência, porque isso seria mais preguiça do que virtude. Uma vez Jesus falou: bem-aventurado os aflitos. Existirá méritos em procurar aflições para agravar as provas por meio do sofrimento voluntário? A isso responderei muito claramente. Sim, existe um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque isso é fazer a caridade através do sacrifício. Não quando a finalidade é apenas favorecer a si mesmo. Nesse caso, é egoísmo. Aqui existe uma grande distinção a ser feita. Contentem-se com as provas que Deus lhes envia e não aumentem a carga por vezes já tão pesada. Aceitar as provas sem lamentações e com fé é tudo o que Ele quer. Não enfraqueçam o corpo com privações inúteis e torturas desnecessárias, pois precisam de todas as forças para realizar suas tarefas na terra. Torturar voluntariamente o corpo é transgredir a lei de Deus, que dá a cada um os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecer o corpo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usem, mas não abusem. Esta é a lei. O abuso das melhores coisas também traz a sua punição e acarreta consequências inevitáveis. Outra coisa é o sofrimento que alguém impõe a si próprio, para aliviar a dor do próximo. Se suportarem o frio e a fome para aquecer e alimentar aqueles que precisam, e se o corpo sofrer em consequência disso, eis o sacrifício que será abençoado por Deus. Tem sua verdadeira recompensa aqueles que deixam suas casas para irem a uma habitação miserável, levar consolação, que sujam suas mãos cuidando de chagas alheias, que se privam do sono para velar a cabeceira de um doente, que utilizam sua saúde praticando boas ações. As alegrias do mundo não ressecaram esses corações e não deixaram que eles adormecessem em meio aos prazeres ilusórios da riqueza. Esses são os verdadeiros anjos dos pobres abandonados. Aqueles que se retiram do mundo para evitar suas seduções e vão viver no isolamento, que utilidade terão na terra? Onde está a coragem para enfrentar as provas, uma vez que fogem da luta e abandonam o combate? Se quiserem um sacrifício, apliquem sobre a sua alma e não sobre o seu corpo. Castiguem o seu espírito e não a sua carne. Sacrifiquem o seu orgulho. Recebam as humilhações sem queixas. Pisem em seu amor próprio. Aguentem a dor da ofensa e da calúnia que torturam mais do que a dor física. Eis o verdadeiro sacrifício, cujas feridas serão contadas, pois atestarão a coragem de vocês e a submissão à vontade de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Ah, ele aí.
Gente, que texto lindo. Conversou muito com o meu ego, esse texto aqui. Estava conversando agora à tarde com as minhas filhas. Falamos muito sobre essas questões de saber lidar com as adversidades e de saber o equilíbrio emocional, que a gente não aprendeu a ter, né? E a vida vem ensinando de uma certa forma. Minha avó, minha falecida avó, tinha uma frase que a gente estava lembrando aqui hoje, e falava assim, quem muito faz pirrada, pirraçado fica. Então, às vezes, a gente coloca o orgulho, né, em primeiro lugar, e a gente perde tanto com isso, tanto, e depois se arrepende, às vezes tem como voltar atrás, às vezes não tem. Então, quando ele fala aqui de silenciar o orgulho, de receber as humilhações sem queixas, de pisar no amor próprio, eu acho que para nós, enquanto seres humanos, ainda é um exercício muito difícil, mas necessário. Então, achei de uma profundidade, de uma beleza, de uma reflexão, assim, muito providencial esse texto. E eu vou aproveitar e vou falar o seguinte. Nessa parte em que tu coloca, G, que é difícil tirar o orgulho e praticar fazer essa troca, né? De ter esse equilíbrio emocional para poder entender que quando tu tá fazendo um sacrifício em prol do outro, é esse sacrifício que tem valor a Deus, certo? E não o sacrifício terreno. Por que eu estou falando isso? Porque vocês duas meninas estão passando por um processo onde vocês duas estão cuidando dos seus pais, né? No caso das suas mães, né? E existem essas dificuldades e o quanto vocês estão se dedicando em cumprir essa missão, honrar essa missão. E é esse sacrifício, é essa caridade que o anjo protetor fala nesse texto. Sabe? É dar vazão a essa dificuldade, porque conversando, né, com vocês externam que existem dificuldades no trato, no manejo, né, e que tem dificuldades que são físicas muitas vezes, né? Então, o que isso acontece? Vocês estão sendo agraciadas com essas bênçãos, fazendo esse movimento e praticando a verdadeira caridade. Pelo menos é esse o entendimento que eu consigo anexar entre aquilo que que foi escrito, né, sendo transmitido para a realidade que a gente tem hoje. O que eu marquei aqui, né, é a questão do não reclamar, né? O mérito consiste em sofrer sem murmurar. E a gente já falou isso já em outras vezes, né? Do reclamar, você clama de novo aquilo que você não quer. Você não quer aquilo, mas você toda hora fala naquilo, você fica clamando novamente por aquilo que você não quer. E aí eu lembrei também do o bem e o mal sofrer. Né? Às vezes acontece a mesma coisa com a mesma situação, duas pessoas diferentes, você vê que as duas estão passando pela mesma coisa, é praticamente o mesmo sofrimento, só que uma consegue ainda enxergar o que ela pode aprender com aquilo, enquanto a outra se revolta, a outra reclama, né? A outra xinga, e aí a gente cai aí nesse bem e mal sofrer. Eu acho que não foi isso, mas o que me veio à cabeça quando ele fala aqui de provas, privações inúteis do corpo, eu lembrei de promessas.
Às vezes você, fazer uma promessa para, sei lá, passar num concurso. Mas o que eu vou prometer em troca se eu passar? Eu vou subir aqui no Rio de Janeiro, a escadaria da Igreja da Penha de joelhos. Se você quer fazer uma promessa, por que você não dá uma cesta básica? Você não faz uma visita a um orfanato? Né? São coisas que você pode fazer sem inutilmente colocar privações para o seu próprio corpo. Ele coloca aqui, né, Cláudia? Apliquem, se quiserem um sacrifício, apliquem sobre a sua alma e não sobre o seu corpo. É isso aí. Eu não sei se tem a ver, mas foi isso que me veio na cabeça, né? Porque às vezes a gente coloca para a gente uns sacrifícios, né? Que, assim, a troco do quê? Por que Deus ou Jesus vão querer que você vá de joelho e subir uma escadaria? Né? Eu acho que ele se alegraria mais se você prometesse visitar um orfanato. Né? Assumir o compromisso de ir lá fazer um trabalho voluntário numa instituição de caridade, como ele diz no texto. Sai de dentro da tua casa luxuosa, cheia de conforto, e vai lá trabalhar na periferia, vai tratar as chagas, já que tu tem o corpo são, vai tratar o doente, vai ver uma realidade diferente daquela que tu tem e levar a boa nova, levar essa esperança para as pessoas. Não levar a esperança no que tange a humilhar aqueles seres que estão em dificuldade maiores do que a nossa, né, gente? Aí não é caridade, aí é tudo, menos caridade. Quando ele coloca sobre isso, esse exemplo que a Cláudia deu, de subir de joelhos a escadaria, quem vai ganhar com isso? A não ser o ortopedista que vai cuidar do seu joelho? Ninguém. Né? Agora, quando você vai para um orfanato, vai para um asilo, vai fazer uma caridade para o outro se beneficiou com o seu sacrifício. E é isso que vai ser contado perante a Deus, né? E também a gente não observa isso, mas quando a gente não recebe sem dar. Né? A gente dá para depois receber. E às vezes a gente está até atenuando um sofrimento nosso. Às vezes a gente vai fazer uma caridade achando que a gente está fazendo a caridade, quando, na verdade, a gente está recebendo. A gente não percebe, mas muitas vezes a gente está recebendo. Quem tem o hábito da atividade voluntária percebe isso no coração. Né? Percebe isso no coração. Porque essa troca, essa energia, o calor humano que a gente recebe ao praticar aquela atividade, tá? É uma sensação assim fantástica. É uma energia que cresce no coração assim, que não tem palavras para descrever o que a gente sente. E é uma forma de você realmente abrandar as suas próprias provas, que é o que ele questiona ali no início, né? É lícito você querer abrandar as suas próprias provas, né? Não é lícito você procurar um médico quando você está doente, não é lícito você beber água quando você está com sede, então também é lícito. E muitas vezes a gente pode estar, como eu falei, a gente está se beneficiando, e a gente vê assim nas histórias de Divaldo, né? Que recebeu aí uma moratória, porque está fazendo um trabalho, fica mais tempo. Né? O Chico, não, peraí, ele está fazendo um excelente trabalho, né? Vamos prolongar aqui. Então, a gente também vai recebendo aí as nossas moratórias, também de acordo com o que a gente faz, né? O que a gente oferece para o próximo, né? Aquilo o quanto da nossa alma a gente doa, né? Do nosso tempo que a gente doa. Bem interessante. Muito mesmo. Muito mesmo. André, abre o microfone e faz a tua oração, por favor. Tá. Bem legal, tá? Do coraçãozinho, tá? Fez uma oração bem legal hoje aqui em casa, tá? Então, vai lá.
Pai, obrigado por a gente ter essa vida maravilhosa que nós temos, por nós estamos reunidos aqui, falando bem sobre você, pela graça que nos deu, pelas nossas obrigações que nós fizemos, nossas maravilhosas famílias, e que nós teremos uma vida boa ao longo do tempo. Amém. Então tá, do livro Pão Nosso, capítulo 13, Estações Necessárias. Está lá escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagadas os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho da redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espíritas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estará informado quanto aos serviços que deve levar a efeito para demandar a seguinte. Textinho que tem tudo a ver com o exemplo que a Ana nos trouxe sobre o sacrifício, né? Quando a gente faz o sacrifício, quando a gente entra nessa comunicação e só pensa que agindo com os rituais exteriores já estamos com um pezinho e meio na santidade, lê do engano, né? Enquanto que a gente não entender que é a interiorização dessa religiosidade, é praticar a caridade realmente de forma a dedicar o tempo com propósito de estar lá ajudando de verdade, não apenas pensando, eu vou fazer isso aqui, eu vou lá ajudar no almoço da igreja, tá, para poder pagar o meu pecado, porque eu falei muito palavrão essa semana. Eu julguei demais as pessoas, então eu vou lá participar da missa ecumênica referente àquele. Tem valor esse movimento? Tem. Está ali dito no texto. Tem valor. Mas é um valor profundo e edificante? Tu estás indo realmente fazer esse movimento pensando no outro ou pensando apenas em mim mesmo?
Eu estou indo lá por mim. Eu estou indo por mim para saldar as minhas dívidas, ou eu estou indo lá para realmente estar em serviço? Porque Deus, a única coisa que Deus nos pede é esteja a serviço. Sirva, né? Sirva. É um movimento de reforma íntima, né? Ele já coloca no início, né? Arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Né? E é sempre, a gente sempre acha que o movimento é fora. Como você falou, é na igreja, é no centro espírita, né? É no culto evangélico, é fora. Quando, na verdade, é dentro. O fora vai te ajudar, porque eu acredito, né? Que aquela ambiência ali, enquanto você prepara uma sopa para distribuir para as pessoas, né, que estão em situação de rua, você está se doando e aquela ambiência vai te tocando. Né? Se você vai numa missa, enquanto você está ali, naquele ambiente, ele também vai te tocar. Mas é dentro. É dentro. É a reforma íntima mesmo. É o você se arrepender, é você perdoar, é você não querer, não julgar, que eu acho que essa é a parte mais difícil, porque como a gente carrega nossas crenças e nossos valores, tudo que é diferente da nossa crença, do nosso valor, a gente julga. Bate na gente e a gente já julga, né? Então, eu estou pegando mais leve comigo, eu estou querendo, assim, não condenar. Eu vou julgar, mas aí eu tenho que respirar e não condenar. Olhar quais são os valores daquela outra pessoa, né? Muitas das vezes, realmente, ela pode ser uma pessoa ainda ignorante em certos valores, né? E entender que como ele falou aqui, né? As estações, cada um está num nível de evolução e numa necessidade, porque às vezes as pessoas estão até no mesmo nível de evolução, mas cada um está com uma necessidade diferente. Cada um está precisando ali, um precisa de matemática, outro precisa de português, outro precisa de biologia, né? Está todo mundo na mesma série, mas cada um está precisando de uma matéria. Assim, é Deus em nós. A gente realmente precisa despertar a porção divina que existe em nós, mas a luz está lá, mas a gente está cobrindo com mágoa, ressentimento, egoísmo, medo, né, vingança, a luz está lá, mas a gente está colocando um monte de camadas, né? Como se a luz estivesse no meio da cebola e a gente estivesse colocando ali aquele monte de camadas. E teve tudo a ver realmente com o texto anterior, né? Quer falar alguma coisa, Gê? Não, não, fecharam brilhantemente. Não, eu lembrei, enquanto tu estava falando, Ana, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo lá na infância, porque eu não sou de berço espírita, tá? Eu sou de berço católico romano, né? Mas na catequese da Crisma, o catequista foi muito feliz quando ele trabalhou com a gente aquele período da catequese. Eu lembro até hoje o nome do livro que a gente trabalhou. Se chamava Quero Ser Igreja. Tá? Mas o intuito desse livro e a didática que o catequista aplicou no desenvolvimento desse livro foi justamente quero ser igreja, mas igreja interior, não a igreja de tijolo, não o templo religioso, não o sacrifício carnal da imposição de rituais da religião, mas sim a interiorização, sentir que toda aquela energia, como tu disseste, ambiência do lugar penetre no coração, na alma, para que as edificações sejam para sempre, né? Porque as edificações de tijolo, elas
não são para sempre, né? Algumas duram bastante tempo, as outras viram ruínas, viram um desastre realmente, né? Então, quero ser igreja é isso, é edificar a igreja dentro de si, né? Porque a primeira igreja que teve foi a igreja de Pedro ou Paulo, que era Pedro, né? Pedro, acho que foi a primeira igreja, tá? Que foi no interior da casa dele. Quando ele abriu as portas da casa dele, onde ele morava com sua esposa e seus filhos, e lá se fez a primeira missa, o primeiro encontro do lar, o primeiro evangelho no lar, a primeira congregação em torno de um propósito de elevação religiosa e elevação íntima. Ai, como foi bom lembrar disso. As reuniões que fazem com que as pessoas se juntem no mesmo propósito, né? Como Jesus disse, né? Que um ou mais, né? Orando, eu estarei. Então, a função aí da igreja, ao meu ver, é justamente isso, é juntar as pessoas com esse mesmo propósito, né? Seja a igreja batista, evangélica, católica ou espírita. A intenção é essa, juntar pessoas para que as pessoas estejam ali juntos naquela vibração e numa unidade, digamos assim, unidade de pensamento e de sentimento para poder realmente alcançar os resultados, né? E resultado que eu falo não é passar na prova, nem é isso, não. É resultado mesmo de você ir se melhorando e encontrando a luz divina dentro de você. Ter mais paciência com o outro, com o trato com o outro, tolerar certas situações no trânsito que normalmente a gente se desespera e se descabela, perde os cabelos, né, por conta de uma situação, uma fechada, alguém que não deu a seta, fulano que buzina. Trânsito é um treino de paciência e tolerância. Trânsito é esse exercício, né? O quanto a gente precisa treinar a situação de empatia, de compaixão, de se colocar no lugar do outro, né? E aí entra a questão dos julgamentos, né? Poxa vida, mas eu faço esse movimento, mas eu não sinto que estão fazendo esse movimento quando olham para as minhas atitudes equivocadas. Pô, estou sendo julgado, estou sendo crucificado, poxa vida, mas, né? E aí a gente volta lá no primeiro texto, que é, se você está fazendo o sacrifício, está sendo castigado por injúrias, por palavras não verdadeiras, deixe quieto, não te abale, siga na jornada, que esta é o teu propósito. Então, se não é verdade, a gente normalmente explode, entra na impulsividade, mesmo não sendo verdade. E justamente por não ser verdade. Quando a gente é caluniado, né, por alguma situação. Pô, qual é o propósito? O caluniador vai responder pela calúnia, pelo exercício que ele fez com relação a não ser verdade aquilo que ele está proferindo com a sua palavra ou com o seu pensamento. E nós vamos ser julgados, né, por conta de como que a gente está recebendo isso e como a gente está fazendo essa transformação e jogando para frente, porque a gente pode muito bem, estão fazendo assim comigo, eu faço com o outro também. É o efeito manada, né? É o efeito manada, estão fazendo comigo, eu vou fazer com o outro. E acaba perdendo a razão, né? Exato. Vai fazer a prece final para a gente hoje, Claudinha? Então, quem deu a ideia que faça, né? Botei ela. Ó, eu li o Evangelho. Ó, eu li o Evangelho, você lê o Pão Nosso. A Cláudia faz a prece final. A minha parte foram os comentários.
Sempre é assim, é incrível como a gente é. A gente sabe fazer oração, quer fazer oração, faz as orações quando a gente está no nosso ambiente, só porque nós estamos aqui num ambiente online, aí a gente trava, não sai, e aí a gente não se expressa, mas tá tudo certo. Vai, Gê, joga lá. Vai, Sandro. Então vamos lá. Hoje eu vou convidar vocês a pegarem os seus copos com água, enfim, as suas embalagens com água, garrafa, copo, o que vocês tiverem, jarra. E nós vamos fazer o seguinte. No momento em que nós estivermos na parte de fluidificação da água, vou convidar vocês para vocês pegarem as suas mãos, tá? E impor sobre estas águas. Vou Tá? buscar. Lembrando que nós vamos estar conectados com o nosso divino através do nosso chakra cardíaco, certo? Vamos estar conectados com a espiritualidade, já estamos conectados com a espiritualidade, e através do caminho dos chakras a gente vai estar impondo as mãos, distribuindo aqui nessas águas, então, os fluidos eletromagnéticos pertencentes a nós, seres humanos, e também os fluidos espirituais que vêm através dessa conexão que a gente tem com o divino. Tá bom? Vamos só. André, tu pegou um copinho d'água? Tá pronto para fazer isso? Perfeito. Não é para tomar água agora, André. Depois. Então vamos lá. Fechando novamente os olhos, prestando atenção na minha voz. Eu vou falar um pouco mais baixo. E assim, com essa conexão, com esses textos e reflexões que tivemos na noite de hoje, agradecemos, Pai, por tudo o que o Senhor tem nos proporcionado. Mas sabes, Pai, o quanto somos ainda pedintes e necessitados de vossas bênçãos. Por isso, Pai, hoje eu venho até vós e peço que os seus caravaneiros do amor possam se achegar nos nossos lares e promover aqui toda a limpeza necessária de formas de pensamentos deletérios, de vibrações negativas impregnadas em nossos lares. Tirando daqui, então, toda esta carga negativa que possa estar impedindo o bom funcionamento das atividades dentro dos nossos lares. Mas pedimos ainda, Pai, aos caravaneiros do amor, que intensifique esta limpeza destes miasmas, destas formas de pensamento, dessas vibrações negativas de dentro do nosso ser, fazendo também com que toda essa energia negativa saia de dentro de nós. E te pedimos ainda, Pai, que através dos caravaneiros do amor, agora impondo as nossas mãos sobre as águas, pedimos, Pai, derrame sobre estas águas que beberemos os fluidos necessários para o bom refazimento do nosso organismo físico, do nosso organismo mental, do nosso organismo emocional e do nosso organismo espiritual, da nossa alma. Pai amado, Mestre, médicos do além, depositem aqui nestas águas tudo aquilo que for salutar para nós e para todos que estão nos nossos lares, nos ambientes de cada um daqueles que estão aqui conosco, nos acompanhando neste momento. Que ao entregar esta água para quem assim o beber, possa a sua sede de amor, de paz, de serenidade, de saúde, de benevolência, de misericórdia, seja acalmada e saciada. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado a todos os santos de todas as igrejas, de todas as religiões, por sua presença, iluminando os nossos caminhos, nos guarnecendo de luz, nos amparando para seguirmos em frente,
Obrigado, Senhor. Abençoe a nossa semana, abençoe a nossa família, todos aqueles que estão em nossos corações e nossa mente. Abençoe a todos que estão neste universo. Obrigado, Pai, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Ótima semana para todos vocês. Pra vocês Igual. Um beijo. Um brinde a todos vocês. Um brinde. Beijo. Muita saúde, muita paz.